apoio teu e do Bolsonaro pro Nunes, né? Muito foi discutido, até brinquei com o Nunes aqui na sexta-feira, que tava rolando um trisal, né? Tava rolando assim, ó, um chameguinho do Marçal, tentando aproximação, e o Nunes ficou chateado, falou, ô Bolsonaro, eu era o que tava aqui antes. E aí ficou cobrando-se muito a posição do Bolsonaro em relação a isso, e eu vi que a tua posição desde o começo foi muito firme e não se alterou. E eu vi o Bolsonaro parece que esperando alguma coisa em relação à pesquisa, pode ser uma percepção minha. Como que foi esse? Como que é o jogo da política quando se tem o governo do Estado e aí você tem que escolher o apoio para uma pessoa de um outro partido numa cidade tão grande, São Paulo, e tão importante. Como funciona esse jogo nos bastidores e qual que é a tua visão hoje em dia de como está essa corrida? O que acontece, né? Eu talvez seja uma das pessoas que possa falar sobre esse assunto com mais autoridade. Também acho. Porque Por uma razão simples. Você não era de dentro lá, você não é um cara que nasceu. Não. Eu não nasci na política e mais do que isso hoje, eu estou o governador do estado, né? Estou aí há 21 meses no mandato. E aí eu converso, eu interajo com a prefeitura todos os dias. É interessante que muita gente fala assim, por que você está apoiando o Nunes? Ele é comunista. Onde que ele é comunista? Se ele é comunista, por que ele apoiou a privatização da Sabesp? Por que ele está fazendo concessões, privatizações? Por que ele está trazendo capital privado? Vai de encontro aos princípios. Ele é um cara cristão, ele é um cara que defende a vida desde a concepção, ele é um cara contra o aborto. Porque aí se criam essas narrativas. Olha, ele é vermelho, ele é comunista. Aonde? Porque tinha o papo que o Salles seria a melhor indicação, né? E por algum motivo foi pro Nunes. Gente, a questão aqui é o seguinte. Primeiro, a gente tem que ser pragmático. Mas você lembra desse papo, né? Lembro, claro. O próprio Salles ficou meio chateado e tal. Claro, mas é normal, né? A pessoa tem suas ambições e às vezes não emplaca e fica chateado. É um grande quadro, um cara super competente, super inteligente. Teria muito mais dentro do Ele tem mais identidade com a questão, com a turma da direita, né? Dessa turma mais apaixonada da direita. Só que a gente tem que fazer conta, né? Vamos lá, vamos ser pragmáticos. O que aconteceu na eleição de 22? Você fala não sonhar com o impossível ou não sonhar com o que não pode se concretizar. O ideal é isso. Já que não temos ideal, vamos ver o que é possível. É isso? A questão é o seguinte: o que é melhor para nós e para o nosso projeto? E o que é possível? Aí sim, uma questão de possibilidade. Vamos lá. O que aconteceu na eleição de 22? Na cidade de São Paulo, Lula vence Bolsonaro por 10 pontos de diferença. Haddad vence Tarcísio por 10 pontos de diferença. Eu perdi aqui por 10 pontos de diferença. O Bolsonaro perdeu aqui por 10 pontos de diferença. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Isso diz alguma coisa. Alguém acha que em 2 anos essa cidade deu uma virada à direita? Não deu. Não deu. Isso não aconteceu. Então a gente vai pegar um candidato, aquele direita raiz, e ele vai chegar aqui na cidade de São Paulo e vai ser super bem sucedido. Não vai. A tendência é perder. A tendência é perder. Então a gente precisava procurar um candidato que tivesse condição de agregar o centro, que tivesse alinhado com aquilo que a gente está fazendo e que tivesse condição de ganhar a eleição. Porque quem figura como candidato da esquerda, e desde sempre isso está cantado em verso e prosa, o Guilherme Boulos. Claro. Que fez de uma esquerda até... De uma esquerda mais radical. Exato. Mais extremista. Né? Porque, vamos lá. Ixi, apagou a luz aqui. Tá apitando lá o... Mas tá, vai ficar numa penumbra, tá até bonito aqui. Gostei ali da imagem ali. Ficou, tá romântico. Mas eu paguei a conta de luz, viu, gente? Não é aqui, o resto das luzes Eu acho que a gente podia ter um podcast à luz de velas. Seria o primeiro, né? Seria o primeiro. Mas então é o seguinte, a gente precisa ganhar a eleição. Então estava cantando em verso e prosa que o candidato ia ser o Boulos. O Boulos fez uma boa eleição contra o Bruno Covas em 2020. E mais do que isso, foi o deputado federal mais votado do estado de São Paulo. E o Boulos não tem voto lá no interior. Majoritariamente, a votação dele é na região metropolitana. O interior já vem de vários mandatos mais à direita, né? O interior é direita. Eu ganho eleição em São Paulo porque eu ganho no interior. Eu perco na capital, eu perco na região metropolitana. Então, isso é um sinal importante. Então, é uma evidência que, a gente não pode brincar com a esquerda. E se a gente não agregar o centro, a gente perde a eleição.
Então foi esse o raciocínio. E naquela época, quando a gente tomou essa decisão, não tinha Marçal no jogo, não tinha nada. Né? Então a gente estava raciocinando com o prefeito, o Nunes e também com o Boulos. Aí a gente toma a decisão, olha, nós temos que apostar naquela pessoa que tem condição de fazer essa agregação do centro e ganhar do Boulos num cenário de segundo turno. Porque também, vamos lá, a esquerda tem um voto consolidado na cidade de São Paulo, aqui, principalmente na região metropolitana. Então não dá para imaginar, vamos ter uma eleição de primeiro turno. Esquece, não vai. Você vai ter uma eleição de 2 turnos. E aí a gente vai enfrentar Guilherme Boulos no segundo turno. Então quem tem condição de derrotar Guilherme Boulos no segundo turno? Ricardo Nunes. Esse é um ponto. É o ponto pragmático. Segundo ponto, aí vem a minha experiência como gestor do estado de São Paulo. Observe, o estado tem 44 milhões de habitantes. 21 milhões estão na região metropolitana de São Paulo e 12 milhões na cidade de São Paulo. Então a cidade é muito relevante. Para o governo ser bem sucedido, eu preciso de parceria, de harmonia com a prefeitura. E o que eu vi ao longo desse tempo, e são 21 meses de mandato, e eu posso ser testemunha disso. E é um testemunho muito real. Eu tive parceria pra caramba. O Nunes apoiou a iniciativa de privatização da Sabesp, que era um dos principais projetos do governo do estado. O que acontece se o prefeito não apoia? Como que funciona essa queda de braço? Não, o que acontece? Se não apoiasse, aquele município podia ficar de fora. Agora, por exemplo, pensa na perda de valor da Sabesp se São Paulo fica de fora e representa 45% da receita. E tem uma questão interessante que as pessoas não sacaram, o Nunes sacou isso. A privatização da Sabesp protege a Sabesp. Por quê? Porque no cenário anterior, a Sabesp tinha 374 contratos. Cada município tinha o seu contrato programa. E esses contratos têm datas de vencimento diferentes no tempo. Quando o contrato programa acaba, ele não pode mais ser prorrogado, que esse é o comando do marco de saneamento. Então o município tem 2 opções. Ou ele constitui uma autarquia municipal, ou ele faz uma nova licitação. Ele faz a nova licitação, o que pode acontecer? A Sabesp pode ganhar ou pode perder. Numa licitação, uma empresa que trabalha às vezes mais alavancada tem mais chance de ganhar do que a própria Sabesp. Se a Sabesp começa nas licitações a perder os mercados relevantes, e esses contratos tinham datas de vencimento diferentes no tempo, o primeiro que ia vencer era Osasco, logo 2028. Opa, voltou. 2028. Depois, lá na frente, ia vencer a cidade de São Paulo. Perde a cidade de São Paulo, a Sabesp fica deficitária. Entendi. E arrebenta todos os outros municípios, porque hoje a Sabesp funciona numa lógica de investimento cruzado. 11 municípios financiadores financiam os outros 360. Então, esse movimento que a gente fez de privatizar permitia a substituição dos contratos. Então, a gente substitui 371 municípios que foram os que aderiram. Dos 374, 3 ficaram de fora. Optaram por ficar de fora. Uma questão muito política. Agora, vai ser ruim para aqueles munícipes. A tarifa vai aumentar, eles perdem o grande benefício do saneamento básico, que é o seguinte: saneamento funciona com regionalização, saneamento funciona com infraestrutura compartilhada. Aí, o compartilhamento de infraestrutura torna o saneamento mais eficiente e mais barato. Então, mas a gente trouxe 371 municípios para dentro, com um contrato único, com excelentes parâmetros, excelentes indicadores, e que vai acabar só em 2060. Ou seja, eu garanti o mercado da Sabesp, eu garanti a Sabesp. Dos 68 bi que serão investidos até 2029 para universalização, 28 bi serão investidos na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, que pegava 7% da receita operacional bruta produzida na cidade por Fundo Municipal de Saneamento, e agora passa a pegar 8,5%. Cidade de São Paulo, que tinha uma servidão de investimento obrigatório de 13% da receita operacional bruta, e passa agora a ter quase 30% da receita operacional bruta investida no município. E o contrato com a cidade de São Paulo não alcançava as pessoas dos núcleos informais, das áreas informais consolidadas, não chegava na favela, não chegava nas áreas rurais, que por incrível que pareça, aqui na cidade de São Paulo você tem área rural, na ponta da Zona Sul você tem área rural, e as pessoas não eram alcançadas. E a gente agora alcança todo mundo. A gente vai fazer o saneamento dentro da favela. A gente vai despoluir aqueles mananciais que estão na favela. Vou dar um exemplo. Perus. Nós temos lá um contingente de 400 mil pessoas que tem 0 de saneamento básico. E aí,
parceria Prefeitura e Estado. A Prefeitura está fazendo a canalização do Areião, está fazendo a canalização do Ribeirão Perus, está fazendo 4 obras de contenção de cheia, 4 piscinões, obra de gente grande, coisa bem feita. E o Estado está fazendo todo o saneamento básico, 7 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto, que é a 6ª maior do Estado. Ou seja, tem uma parceria constituída com a Prefeitura, e aí, obra de contenção de cheia, a gente tem parceria. Habitação, são 72 mil unidades que estão sendo feitas, e muitas em conjunto, 25 mil delas em conjunto. Então a gente outro dia teve lá na Vila Mirna, lá no Grajaú, tem lá 2.711 unidades em construção. A gente tinha acabado de fazer o conjunto, o condomínio Bruno Covas, são 1.290 unidades e mais as 2.711 que estão em construção agora. E ali é um bairro, porque, primeiro, quem vai para lá? São aquelas pessoas que estavam em área de risco, que a gente tirou das margens da Bines e da Guarapiranga. Estão indo para lá, vão receber seu apartamento. Lá você vai ter um céu, você vai ter 2 creches, você vai ter uma UBS, você vai ter 2 parques lineares, tem a canalização do Remberg lá, que é o córrego que está indo lá para Bines. Tremenda obra, coisa de gente grande, tem 2.500 pessoas trabalhando. A gente entregou casa junto na cidade Tiradentes, na Vila Prudente, entregamos em Guaianazes, entregamos no Itaim Paulista, né? Então, entregamos em Heliópolis, entregamos 1.280 habitações em Heliópolis. Então, tem muita parceria do governo do estado com a prefeitura. E aí, a gente começa a resolver as coisas pelo telefone, as equipes começam a trabalhar muito integradas. Então ele tem uma obra, então, às vezes precisa entrar, mas tem uma ponta aqui do terreno que é do governo do estado e ainda não tem autorização. Eu falo, entra. E aí nós vamos lá e resolvemos. Então quando existe essa parceria, fica muito mais fácil. Então, a aposta pelo Nunes primeiro, uma aposta no resultado. Parceiro na questão do centro. Quando eu chego, vou fazer a minha esplanada, centro administrativo, tem um terminal rodoviário em frente ao Palácio Campos Elíseos. Preciso remover e trazer transpor esse terminal para outro lugar. A prefeitura imediatamente, vamos ver as alternativas, já acertamos. Eu preciso colocar as bases comunitárias da polícia no centro. A prefeitura imediatamente acertamos. Precisamos compartilhar as informações do Smart Sampa, já acertamos. Então tem uma parceria que gera resultado. É muito bom trabalhar com parceiro e assim, parte do sucesso do governo do estado de São Paulo depende do sucesso aqui, obviamente na capital, porque a gente está falando de 12 milhões de cidadãos, né? E a parceria que garante esse resultado tem sido muito importante. É por isso que o Nunes hoje é líder na periferia. Tomou a periferia da esquerda. Porque o cidadão que está lá na periferia, está lá no Grajaú, está lá em Parelheiros, está lá na Zona Leste, em Guanazes, está lá no Itaim Paulista, o que ele está vendo? Está lá em Perus, né? Está lá em Pirituba, o que ele está vendo? A ação da prefeitura chegou aqui. Eu estou vendo a obra. Eu estou vendo a obra de contenção de cheia. Não está mais enchendo aqui na minha rua. Tô vendo aqui o corredor de ônibus está sendo feito. Aqui resolveu o problema da Avenida Santa Amaro. Aqui, naquele lugar lá do Capão Redondo, que sempre enchia, eles fizeram a canalização do Córrego dos Brancos. Eles fizeram aqui a extensão da Carlos Caldeira Filho e estão ligando o terminal de ônibus lá do Jardim Ângela ao Capão Redondo. Aqui vai passar a linha 5 do metrô. E aí essa parceria Prefeitura e Governo do Estado, se não tiver, não funciona. Aí eu tenho um perfeito parceiro. Eu quero abrir mão disso, porque aí são 2 caminhos. Eu tenho o caminho da segurança, eu tenho um cara que eu estou acostumado a trabalhar, que trabalha bem com o Governo do Estado, e tenho o caminho da incerteza. Que é o Marcelo. O caminho da competição. O caminho do Marcelo é o caminho da incerteza. A gente não sabe o que ele é. Ele tem falado que tanto você quanto o Bolsonaro estão fazendo a escolha errada. Porque os princípios realmente, segundo eles, bolsonaristas ou conservadores, estão na mão dele e não do Nunes. Isso é uma bobagem, ele achar que monopoliza os princípios bolsonaristas, monopoliza aquilo que é correto. O Nunes é a favor da vida, o Nunes é contra o aborto, o Nunes é cristão, o Nunes é correto, o Nunes é pró-business, o Nunes é pró-mercado, e mais do que isso, o Nunes é trabalhador e está dando resultado. Então, eu acho que eu, mais do que ninguém, posso falar, eu tenho um prefeito que há 21 meses está trabalhando em estreita colaboração com o governo do estado. Eu me sinto muito seguro com ele, porque ele apoia pra caramba as ações do estado. Então, a relação é muito fácil. Além de tudo, o Nunes é um cara muito humilde. Muito humilde. Então você pega o cara que virou prefeito da maior cidade da América Latina e tem a humildade que tem, ele não é o cara, ele não se amostra, ele não é o cara de fazer piada, ele não é o cara de exposição. O ego dele parece que ele é um cara trabalhador, né? E é um cara que trabalha, tá na periferia o tempo todo, tá trabalhando o tempo todo,
Pô, você liga para ele 11 horas da noite, ele atende. Você pede para ele ir no palácio 10 horas da noite, ele vai. E a gente combina as coisas, a gente acerta. Então ele está trabalhando muito. Então, para quem quer fazer uma revitalização do centro como a gente quer, para quem quer acabar com a Cracolândia como a gente quer, você não acaba se não tiver apoio da prefeitura. Para quem quer expandir o metrô como a gente quer, você não expande se não tiver apoio da prefeitura. Para quem quer coordenar, integrar de maneira melhor a regulação na saúde, você não faz isso sem apoio da prefeitura. Ele absorveu o Fundamental 1 do Estado na educação. E é uma coisa fundamental, porque isso dá para a gente mais sinergia, né? Porque o professor do ensino médio dá aula no Fundamental 2, mas não dá aula no Fundamental 1. Então eu preciso de 2 times diferentes de professor. Agora, faz muito mais sentido o Fundamental 1 está na prefeitura. Ele é parceiro no programa de alfabetização na idade certa. Então o prefeito é parceiro na segurança pública, é parceiro em tudo. E aí as coisas vão fluindo. Pega o indicador criminal no centro. A gente teve redução de 60% em termos de roubos e furtos. A gente está com o menor índice de roubos de veículos desde o início da série histórica no centro da cidade de São Paulo. Então está dando resultado. Por que eu vou fazer uma aposta? Por que eu vou apostar no caminho da insegurança? E as pessoas me cobram muito. Você tinha que apoiar o Marçal. Por que eu tinha que apoiar? Se eu sou governador do estado e estou fazendo um bom trabalho com o prefeito. Né? E outra coisa, aí vem a questão também dos números. Cara, eu não gosto de gestão do auto-engano. Que é? Que é o seguinte, eu recebo 3 trackings diários. Então são tracks feitos com metodologias diferentes, por empresas diferentes. E tenho acompanhado muito de perto pelo menos 5 pesquisas. Então eu sou um consumidor de pesquisa e eu entro no microdado, que eu sou curioso. Eu tenho cientista de dados analisando isso para mim. Em todas as pesquisas, o que eu estou vendo? Um segundo turno, Boulos, Marçal, o Boulos ganha. Um segundo turno, Nunes, Boulos, o Nunes ganha. Então, eu não quero que a cidade vá para a mão esquerda. Qual é o caminho da segurança neste ponto também, aí considerando a questão política? É o Nunes. Então, o Nunes é o cara que estabeleceu uma boa parceria com o Estado, que trabalha fácil com o Estado e é um cara que derrota a esquerda. Por isso é a opção pelo Nunes. Não tem nada a ver com o partido. Não tem nada se Marçal for por segundo turno contra Boulos, aí é Marçal, porque não tem chance de a gente apoiar a esquerda. Entendi. Né? Aí a gente está falando também de um grau de certeza com um grau de certeza. O Marçal é uma incerteza e o Boulos é certeza de dar errado. Ah, entendi. Uma certeza pro outro lado. É uma certeza pro outro lado, é a certeza inversa. Teve conversa? É a certeza elevada a -1. Em algum momento teve conversa com o Marçal? Ele chegou a te consultar? Já conversei com ele. Foi conversas boas? Não, foi uma conversa só. Foi uma conversa tranquila que Telefone, WhatsApp? Não, ele teve comigo pessoalmente. Teve comigo pessoalmente. Porque ele é de mandar WhatsApp aí pro pessoal, né? Pra mim pedindo não mandou, perdão, não. pedindo ajuda. Depois faz a mesma coisa, né? Então, Mas enfim, comigo ele teve lá pessoalmente. Esse estilo de agredir os outros, botar apelido, é um estilo que eu não gosto. Eu acho desrespeitoso. Eu acho que a gente não ganha nada com isso, principalmente quando você pode, eventualmente, numa situação, querer estabelecer uma relação de mas trabalho. pra frente você vai precisar falar com Então, eu acho isso inadequado. Eu nunca desrespeitei um adversário meu. Eu não vejo necessidade disso. Eu terminei a eleição do estado de São Paulo com uma boa relação com a Haddad. Porque eu desenvolvi com ele uma relação respeitosa. Eu tenho divergência política e ideológica com a Haddad. Então acho que ele está indo num caminho e o meu caminho é outro. Muito bem. Mas, por exemplo, ele é o ministro da Fazenda e eu estou conversando com ele a renegociação da dívida do Estado de São Paulo. E essa renegociação de dívida é importantíssima, que pode liberar para a gente alguma coisa em torno de 8 bi por ano para fazer investimentos, despesa de capital, para fazer mais metrô, para fazer mais saúde, para fazer mais educação, para fazer mais habitação, né, para fazer despesa de capital. Então isso é importantíssimo. Imagina se eu tivesse ruído todas as pontes na eleição. Esquece. Né? Então, para que a gente vai... divergência e debate político é uma coisa. Agora, desrespeito é outra. Eu acho isso muito inadequado. Mas ele esteve comigo e eu disse para ele o seguinte, eu expliquei por que eu apoio o Nunes e por que eu vou estar com o Nunes até o final. Eu expliquei para ele que o Nunes é um cara bom caráter, é um cara do bem, é um cara humilde, é um cara que é humilde, porém trabalha muito e é um cara que está dando resultado. Por isso, e foi a minha opção lá atrás, eu vou com ele até o fim. E obviamente se ele for para o segundo turno, a minha declaração de voto vai ser nele, e se ele ganhar a eleição ele vai ter meu apoio. Mas as declarações dele não te tiram também do prumo, não te deixam chateado? Não, porque eu não ligo. Eu não ligo. Aí é o seguinte, existe uma tática aí de fazer pressão que comigo não funciona. Eu sou absolutamente inerte a esse tipo de pressão.